Miguel acordou com o coração acelerado, o quarto ainda escuro pela madrugada lisboeta. Ele havia ensaiado as palavras 1000 vezes na mente, mas agora, diante dos pais na cozinha, as sílabas saíram trêmulas: eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi como um soco no estômago. O pai, um homem rígido de tradições antigas, largou o jornal e fitou com olhos frios, enquanto a mãe cobria a boca, lágrimas escorrendo. Naquela mesma noite, sem discussões ou abraços, eles anunciaram: você vai estudar no Brasil, longe daqui, para se endireitar. Miguel protestou, mas foi em vão. Malas foram feitas às pressas, e no dia seguinte, no aeroporto Humberto Delgado, eles o deixaram com uma passagem só de ida, virando as costas sem um adeus. A confusão o invadiu como uma onda gelada. Ele, aos 22 anos, estudante de arquitetura na Universidade de Lisboa, sempre soubera de sua orientação, mas o medo calara por anos. Crescera em uma família conservadora, onde o pai, um engenheiro naval aposentado, pregava valores católicos tradicionais, e a mãe, dona de casa devota, via o casamento heterossexual como o único caminho, tornar a sua vida um teatro constante. Ele namorara meninas no secundário para agradar, mas o vazio o consumia. Agora, após meses de terapia secreta, ele decidira revelar-se, esperando compreensão, não exílio. No avião, rumo a São Paulo, o destino escolhido pelos pais como um lugar para recomeçar, Miguel revisitava memórias. Lembrou-se de João, seu primeiro amor secreto, um colega de faculdade com quem trocara beijos escondidos em parques à noite. João fora o catalisador, com ele, Miguel sentira-se vivo pela primeira vez. Mas o medo de exposição o esperara, e João partira para Porto, deixando um vazio. Por que não lutei, pensou Miguel, apertando o braço da poltrona enquanto o avião decolava. Lá embaixo, Lisboa encolhia, levando consigo sua vida conhecida. Chegando ao Brasil, o choque cultural o acertou em cheio. São Paulo era um caos de arranha-céus e multidões, bem diferente da calmaria alfacinha. Os pais haviam arranjado uma vaga em uma universidade local através de contatos familiares, mas sem moradia ou suporte financeiro além do básico. Miguel instalou-se em um quarto alugado em uma república estudantil, dividindo espaço com estranhos. Os primeiros dias foram de solidão absoluta, ligações para casa eram respondidas com frieza: é para o seu bem, filho. Aqui, as pessoas falam, a família tem reputação. Ele começou as aulas, mas a mente vagava. Como arquiteto em formação, via na cidade oportunidades criativas, mas o peso emocional o paralisava. Conheceu Lucas, um brasileiro extrovertido da mesma turma, que o convidou para festas. Lucas era abertamente gay, vivendo sem amarras, e isso fascinava Miguel. Aqui ninguém te julga tanto, disse Lucas uma noite, em um bar no centro. Miguel hesitou, mas abriu-se sobre sua história. Lucas ouviu, olhos empáticos: seus pais te exilaram. Que crueldade! Pela primeira vez, Miguel sentiu validação. Mas a culpa o corroía. Ele questionava: e se eu estivesse errado? E se pudesse mudar? Mensagens de João chegavam esporadicamente, perguntando por ele, mas Miguel as ignorava, temendo reviver o passado. Em terapia online, o psicólogo incentivava: aceitação vem de dentro, não de fora. Ainda assim, as noites eram de insônia, sonhando com o pai dizendo: você nos envergonha. À medida que os meses passavam, Miguel se adaptava. Fez amigos na comunidade LGBT local, participando de eventos discretos. Uma marcha do orgulho o impactou, ver milhares celebrando o que ele escondera o empoderou. Mas uma ligação da mãe o abalou: seu pai está doente, mas não quer você aqui até melhorar. A rejeição renovada o quebrou. Ele confrontou Lucas: porque eles não me amam como sou. Lucas respondeu: amor condicional não é amor. Aquela conversa marcou o início de uma amizade profunda, beirando algo mais. Miguel decidiu escrever uma carta aos pais, despejando sentimentos. Eu não escolhi isso, mas escolho ser feliz. Enviou-a, mas sem resposta. O silêncio doía mais que palavras. Ele se jogou nos estudos, projetando edifícios que simbolizavam liberdade, estruturas abertas, sem barreiras. Mas internamente, o conflito rugia: lealdade familiar versus autenticidade. Uma traição veio de onde menos esperava. Um primo distante em Lisboa, sabendo da história, espalhou boatos na família. Miguel é homossexual, por isso foi mandado embora.
A mãe ligou chorando: você destruiu nossa reputação. Miguel rebateu: vocês me destruíram primeiro. A ligação terminou em gritos, e ele se sentiu órfão de vez. No fim do primeiro ano, Miguel ponderava voltar. Mas o que o esperava? Rejeição ou aceitação forçada? Ele optou por ficar, mas o preço era alto: isolamento emocional. Lucas se aproximava, oferecendo conforto, e Miguel se permitia sentir atração novamente. Talvez aqui eu possa recomeçar, pensou, mas ao passado o assombrava. O segundo ano em São Paulo trouxe ventos de mudança para Miguel. Ele se matriculou em disciplinas avançadas de arquitetura sustentável, encontrando paixão em projetos que integravam natureza e urbanismo. Lucas se tornara inseparável, eles passavam noites discutindo ideias, rindo de bobagens, e aos poucos, o afeto se aprofundava. Uma noite, após uma festa universitária, Lucas o beijou. Miguel recuou inicialmente, memórias de João e da família o friando, mas cedeu. Eu mereço isso, sussurrou para si mesmo. O relacionamento floresceu em segredo no início, mas Lucas insistia: não precisamos nos esconder. Miguel concordava intelectualmente, mas o trauma o paralisava. Notícias de Lisboa chegavam via redes sociais, amigos postavam sobre vidas normais, enquanto ele lutava com a identidade exilada. Uma mensagem do pai o surpreendeu: sua mãe sente sua falta. Pensa em voltar. Mas sem menção à orientação, era uma armadilha. Miguel debateu internamente: eles mudaram ou só querem o filho perfeito de volta? A pressão social no Brasil também o testava. Embora mais aberto que Portugal em alguns aspectos, preconceitos existiam. Em uma aula, um professor fez piada homofóbica, e Miguel se calou, envergonhado. Lucas o confrontou: você precisa se defender. Isso o levou a participar de um grupo de apoio LGBT na universidade, onde ouviu histórias semelhantes, rejeições familiares, lutas internas. Uma delas, de um rapaz cujos pais o deserdaram, e com a sua dor. A família não define quem você é, disse o facilitador. Mas uma decisão errada abalou tudo. Miguel, saudoso, ligou para João em Porto. A conversa fluiu, revivendo velhas chamas. João confessou: nunca te esqueci. Miguel, confuso, marcou um encontro virtual, traindo Lucas emocionalmente. Quando Lucas descobriu mensagens, a briga foi feroz. Você me usa como substituto? Acusou Lucas. Miguel negou, mas a dúvida pairava. Ele se isolou, questionando suas escolhas: sou incapaz de amar sem machucar. A reconciliação veio com honestidade. Miguel contou toda a sua história a Lucas, incluindo o exílio forçado. Lucas perdoou, mas com condições: comprometa-se conosco. Eles fortaleceram o laço, viajando para o Rio de Janeiro em férias. Lá, na praia de Copacabana, Miguel sentiu liberdade pela primeira vez. Mas uma ligação da mãe interrompeu: seu pai teve um infarto. Volte. O pânico o invadiu. De volta a São Paulo, Miguel debateu o retorno. E se for uma chance de reconciliação, pensou. Lucas o apoiou: vá, mas não se perca. Ele comprou a passagem, coração dividido. No avião para Lisboa, memórias o assaltavam, infância feliz, até a puberdade revelar diferenças. Porque Deus me fez assim, questionava, e quando dúvidas religiosas inculcadas. Chegando, o reencontro foi tenso. O pai, no hospital, mal o olhou. Você veio, disse friamente. A mãe abraçou-o, mas sussurrou: não fale disso aqui. Miguel engoliu o orgulho, ficando para ajudar na recuperação. Dias se tornaram semanas, ele viajou para Porto ver João, impulsionado por curiosidade. O encontro foi elétrico, mas João havia mudado: estou noivo de uma mulher, para agradar a família. A revelação o chocou: você se rendeu. Miguel confrontou suas próprias hipocrisias. De volta a Lisboa, ajudando em casa, notou mudanças sutis. O pai, enfraquecido, perguntou sobre sua vida no Brasil. Miguel mencionou Lucas veladamente: encontrei alguém especial. O pai calou-se, mas não explodiu. A mãe, em particular, confessou: temos medo do que os outros dirão. Miguel rebateu: e o meu medo? Ser rejeitado por vocês. Uma traição familiar veio à tona.
descobriu que a doença do pai fora exagerada para trazê-lo de volta, na esperança de corrigi-lo. Furioso, Miguel os confrontou: vocês me manipularam. O pai admitiu: achamos que distância te faria mudar. A discussão escalou, com Miguel declarando: eu volto para o Brasil. Com Lucas. A mãe chorou: perdemos você. Ele partiu novamente, mas dessa vez por escolha. No aeroporto, lembrou-se da primeira vez, agora mais forte. Ligou para Lucas: estou voltando para casa, para nós. De volta a São Paulo, Miguel encontrou Lucas à espera no aeroporto, um abraço que dissipou dúvidas. Nunca mais duvide de nós, disse Lucas. Eles moraram juntos, construindo uma vida. Miguel concluiu a graduação, especializando-se em arquitetura inclusiva, espaços para comunidades marginalizadas. Seu projeto final, um centro LGBT, ganhou prémios, simbolizando sua jornada. Mas o passado não morria. Cartas da mãe chegavam, pedindo perdão velado: rezamos por você. O pai, recuperado, enviava mensagens esporádicas sobre futebol, evitando o elefante na sala. Miguel respondia educadamente, mas o ressentimento fervia. Em terapia, explorava: perdoo ou corto laços. O terapeuta sugeria: perdão não significa esquecimento. Uma oportunidade profissional surgiu, um estágio em Lisboa, em um escritório renomado. Miguel hesitou: voltar significa enfrentar tudo. Lucas o incentivou: em frente, mas comigo. Eles decidiram ir juntos, testando o relacionamento. Em Lisboa, alugaram um apartamento em Alfama, bairro boêmio. Miguel trabalhou em projetos urbanos, mas a proximidade familiar o tensionava. O reencontro inevitável veio em um jantar forçado. Os pais, nervosos, conheceram Lucas como um amigo. A tensão era palpável. O pai perguntou sobre carreira, ignorando o óbvio. Miguel, corajoso, disse: Lucas é meu namorado. Silêncio. A mãe quebrou: não podemos aceitar isso. O pai assentiu: é contra nossos valores. Miguel rebateu: meus valores incluem amor honesto. A noite terminou em impasse, com Miguel saindo magoado. Sociedade portuguesa o desafiava. Em eventos, ouvia cochichos: o filho dos santos, o gay exilado. Amigos antigos o evitavam, temendo associação. Mas novos aliados surgiam. Uma prima progressista o apoiou, convidando para protestos contra a discriminação. Miguel se engajou, falando em painéis sobre experiências de rejeição familiar. A família deve ser refúgio, não prisão, declarava. João reapareceu, agora divorciado da noiva. Errei em me esconder, confessou. Miguel, leal a Lucas, rejeitou avanços: encontre sua verdade sem mim. Isso o fortaleceu, fechando ciclos. Uma crise ética abalou. O pai, envolvido em política local conservadora, apoiava leis anti-LGBT. Miguel descobriu e confrontou: você me exilou e agora luta contra gente como eu. O pai defendeu: é pela moral da sociedade. Miguel retrucou: sua moral me destruiu. A briga culminou em ultimato: escolha, família ou preconceito. O pai calou-se. Lucas enfrentava próprias lutas, sua família brasileira, mais aberta, pressionava por casamento. Queremos netos, diziam. Lucas ria, mas Miguel via o conflito: e se eu te privo disso? Lucas assegurava: você é minha família. Uma traição de confiança veio de um colega de trabalho, que espalhou sua história no escritório. Rumores: Miguel foi mandado embora por ser gay. O chefe, conservador, o rebaixou em projetos. Miguel debateu renunciar, mas lutou: isso é discriminação. Com apoio de Lucas e aliados, processou, ganhando visibilidade na mídia. Jovem arquiteto denuncia preconceito, manchetes diziam. O caso abalou a família. A mãe ligou: pare com isso, está nos expondo. Miguel: vocês me expuseram primeiro. O pai, pressionado publicamente, retirou apoio a leis anti-LGBT, um pequeno vitória. Miguel refletia: vitórias custam caro. Sua saúde mental sofria, ansiedades voltavam. Lucas o ancorava, mas o preço era visível: noites insones, discussões. No fim do estágio,
decidiram ficar em Lisboa, construindo raízes. Mas uma notícia chocante: o pai, arrependido, pediu reunião. Quer entender, disse. A reunião com o pai foi um turning point. Em um café em Belém, longe de casa, eles se sentaram. O pai, envelhecido, admitiu: eu errei. Medo me cegou. Miguel, cético, perguntou: medo de quê? De perder respeito, de falhar como pai. Lágrimas rolaram. Miguel compartilhou dores: vocês me abandonaram. O pai pediu perdão, não sabia o dano. Não foi reconciliação instantânea, mas um começo. Conheça Lucas de verdade, sugeriu Miguel. A mãe resistia mais. Em visitas, ignorava o relacionamento, focando em banalidades. Miguel a confrontou: aceita ou perca-me. Ela chorou: a igreja diz. Miguel: a igreja não vive minha vida. Aos poucos, ela cedeu, convidando-os para jantar. Tenso, mas progressivo. Profissionalmente, Miguel ascendeu após o processo, virou referência em arquitetura inclusiva. Palestras o levavam por Portugal, compartilhando sua história. Exílio familiar é violência silenciosa, dizia. Isso atraía críticas, conservadores o atacavam online, chamando-o agitador. Mas apoio crescia, especialmente entre jovens LGBT. Lucas propôs casamento em uma viagem ao Algarve. Sob falésias douradas, ajoelhou: case comigo. Miguel aceitou, lágrimas de alegria. Mas planejar o casamento trouxe dilemas: convidar a família. Sim, mas sem condições, decidiu Miguel. João, agora amigo, parabenizou. Você achou paz, disse. Miguel refletiu: paz é luta constante. Uma escolha controversa veio: Miguel foi convidado para um documentário sobre famílias LGBT. Aceitou, expondo a história. Os pais hesitaram, mas participaram, admitindo erros. O filme, lançado, gerou debates: pais erram ou protegem? Miguel via como catarse. Mas dano colateral: parentes distantes cortaram laços, acusando traição. A mãe sofreu socialmente, vizinhos fofocam. Miguel consolou: verdade liberta. Internamente, questionava: valeu o preço? Lucas enfrentou crise, um ex reapareceu, oferecendo estabilidade. Tentado brevemente, confessou a Miguel. Medo de nosso futuro incerto. Miguel, magoado, debateu: confiança é tudo. Eles superaram com terapia de casal, fortalecendo. Sociedade evoluía, leis pró-LGBT avançavam em Portugal. Miguel se envolveu em advocacy, pressionando por educação anti-preconceito. Uma marcha em Lisboa ouviu com pais ao lado, um milagre pequeno. Mas uma perda abalou: a avó materna faleceu, devota católica. No funeral, Miguel ouviu sussurros: ele causou isso. Culpa o invadiu, minha verdade matou-a. Lucas negou: não carregue isso. Pós-funeral, família se uniu tenuamente. O pai, mudado, disse: orgulho de você. Miguel chorou, librando anos de dor. Casamento se aproximava. Planejamento misturava culturas, cerimônia em Sintra, fusão portuguesa-brasileira. Convites enviados, respostas variadas. Alguns parentes recusaram, citando moral. Miguel aceitou, escolha deles. Noiva véspera, ansiedade: e se der errado? Lucas: já deu certo, nós. O casamento foi mágico, votos emocionais, amigos celebrando. Pais presentes, mãe chorando de emoção. Pai apertou mão de Lucas: bem-vindo à família. Mas felicidade era frágil. Pós-lua de mel, Miguel recebeu oferta de emprego em Berlim. Oportunidade global, disse. Lucas hesitou: deixar tudo. Decisão pendia: estabilidade versus aventura. A oferta de Berlim forçou escolhas. Miguel via como crescimento, Lucas, como risco. Discussões acaloradas: você prioriza a carreira sobre nós, acusava Lucas. Miguel: é para nosso futuro. Comprometeram, iriam juntos, Lucas freelanceando. Mudança para a Alemanha trouxe desafios. Berlim, vibrante e inclusiva,
contrastava com Portugal. Miguel trabalhou em projetos inovadores, mas saudades batiam. Ligava para pais semanalmente, relação melhorara, com pai interessado em sua vida. Mas isolamento cultural os testava. Lucas lutava com o idioma, sentindo-se perdido. Sinto falta do sol brasileiro, confessava. Miguel culpava-se, eu te arrastei. Uma briga explodiu, Lucas ameaçou voltar. Miguel suplicou, não me abandone. Reconciliação veio com esforço, aulas de alemão juntos, explorando cena LGBT berlinense. Fizeram amigos, fortalecendo o laço. Uma visita dos pais a Berlim marcou progresso. Eles viram a vida do casal, vocês são felizes, admitiu a mãe. O pai, impressionado com o trabalho de Miguel, disse, errei em duvidar. Momento de cura. Mas uma traição externa abalou. Um colega de Miguel, invejoso, espalhou rumores sobre sua orientação afetando profissionalismo. Demissão ameaçada. Miguel lutou, isso é ilegal. Com apoio legal, venceu, mas estressado. Lucas sugeriu terapia novamente. Sessões revelaram medos profundos, Miguel temia abandono eterno. Pais me ensinaram isso. Trabalharam nisso. Uma oportunidade surgiu, Miguel convidado para conferência em Lisboa. Voltaram, revivendo memórias. Encontraram João, agora ativista. Inspirei-me em você, disse João. Miguel sorriu, círculo fecha. Durante conferência, Miguel falou sobre jornada, exílio, amor, reconciliação. Plateia aplaudiu, pais assistiram, orgulhosos. De volta a Berlim, rotina estabilizou. Mas notícia chocante, mãe diagnosticada com câncer. Miguel voou para Lisboa. Estou aqui, disse, cuidando dela. Pai, vulnerável, agradeceu, você é forte. Tratamento foi árduo, Miguel pendurou carreira, ficando meses. Lucas juntou-se, apoiando. Família unida pela crise. Mãe, enfraquecida, confessou, perdoou tudo. Seja feliz. Miguel chorou, eu perdoo vocês. Recuperação veio, mãe melhorou. Miguel refletiu, dor uné. Decidiram voltar permanentemente para Portugal, priorizando família. Em Lisboa, compraram casa. Miguel abriu estúdio próprio, focado em sustentabilidade e inclusão. Lucas ensinou arte brasileira. Sociedade mudava, Miguel se candidatou ao conselho local, defendendo direitos LGBT. Campanha tensa, opositores atacavam passado. Exilado gay não representa, diziam. Miguel rebateu, represento resiliência. Vitória veio, eleito, influenciou políticas. Mas preço, exposição constante, ameaças online. Lucas e ele adotaram um cão, simbolizando família. Discutiam filhos, a adoção, sonhavam. Uma escolha moral, pai pediu ajuda em campanha conservadora. Miguel recusou, não trai meus princípios. Pai entendeu, respeito isso. Vida fluía, mas sombras persistiam. Miguel questionava, fui egoísta em expor tudo. Anos passaram, Miguel, aos 30, via a jornada como tapeçaria de dores e triunfos. Estúdio prosperava, projetos espalhados por Portugal. Família integrava Lucas, jantares sem tensões, netos caninos alegrando. Mas um conflito final surgiu. Uma lei nacional sobre educação sexual inclusiva dividiu opiniões. Miguel defendia, pai, influenciado por velhos amigos, opunha. Discussão familiar escalou, você ignora a tradição, disse pai. Miguel, tradição que me feriu. Mãe mediou, ambos têm razão. Miguel liderou campanha pró-lei, falando publicamente. Crianças merecem saber que amor é diverso. Oposição feroz, protestos, xingamentos. Uma noite, vandalismo em seu estúdio. Média invadiu, vale o risco. Lucas o apoiou, sua voz importa. Lei passou, vitória amarga. João, agora parceiro em advocacy, colaborou em eventos. Juntos mudamos mentes, diziam. Mãe, saudável, escreveu memórias, meu filho me ensinou amor incondicional. Miguel leu,
emocionado. Uma reflexão noturna, Miguel ponderava escolhas. Traí família por autenticidade? Ou salvei-me? Vida continuou, viagens, amigos, amor. Mas em momentos quietos, dúvida, e se tivesse ficado calado? Ele se perguntou, foi certo priorizar a própria felicidade sobre a harmonia familiar, ou o verdadeiro erro foi a rejeição inicial dos pais?